A sala dos estudantes era escura e mofada, iluminada por uma luz de velas bruxuleante e observada pelas caras sérias dos caçadores de sombras do passado, os Herondale, os Lightwood e até mesmo um ou outro Morgenstern, espiando das molduras douradas pesadas nas paredes. Seus triunfos sanguíneos preservados em tinta a óleo desbotada, mas oferecia muitas vantagens óbvias em relação ao quarto de Simon. Não ficava na masmorra. Não era manchada de gosma preta, não tinha um cheiro que poderiam ser meias mofadas, mas também poderia ser dos corpos dos ex-alunos apodrecendo embaixo dos tacos de madeira do piso. Não tinha o que parecia uma família numerosa e efusiva de ratos correndo atrás das paredes. Mas a vantagem notável de seu quarto, Simon lembrou naquela noite enquanto acampava num canto e jogava baralho com George, era a garantia que John Cartwright e seus tites, caçadores de sombras, jamais ousariam cruzar a entrada. Não tenho nenhum set, disse George, enquanto John, Beatriz e Julie entravam na sala dos alunos. Tem que comprar do monte. Quando John e as duas garotas se aproximaram, Simon de repente ficou muito interessado no jogo de cartas, ou pelo menos fez o melhor que pôde. Num colégio interno normal, haveria uma televisão na sala, em vez de um quadro gigantesco de Jonathan Caçador de Sombras, cujos olhos brilhavam tão intensamente quanto sua espada. Haveria música vazando dos quartos e se misturando no corredor. Algumas boas, algumas experimentais. Haveria e-mails, mensagens de texto e pornografia na internet. Na academia, ações para depois da aula eram mais limitadas. Havia estudo do Codex ou dormir. Jogar baralho era o mais próximo que se podia chegar de uma jogatina, e Simon ficava um pouco nervoso quando passava muito tempo sem jogar. Ao que parecia, quando você passava o dia treinando para derrotar monstros do mundo real, as missões de Dungeons and Dragons perdiam um pouco do apelo. Ao menos era o que diziam George e os outros alunos que Simon tentava provocar. O que o deixava com as velhas opções quase esquecidas dos acampamentos de verão. Paciência, tapão e mal-mal. Simon conteve um bocejo. John, Beatriz e Julie pararam ao lado deles, esperando alguma recepção. Simon torcia para que, caso ele se demorasse o suficiente, os outros simplesmente se retirassem. Beatriz não era tão ruim assim. Pelo menos não quando estava sozinha. Mas Julie poderia ter sido talhada no gelo. Ela era dona de uma quantidade suspeitosamente baixa de defeitos físicos. O cabelo loiro e sedoso de uma Barbie, a pele de porcelana de uma modelo de cosméticos, mais curvas do que as de qualquer modelo de biquíni dos pôsteres que cobriam a garagem de Eric. E tinha a expressão linha dura de alguém numa missão de busca e destruição por qualquer espécie de fraqueza. Como se não bastasse, ela ainda carregava uma espada. John, é claro, era John. Caçadores de sombras não praticavam magia. Este era um dos dogmas fundamentais de suas crenças. Sendo assim, era improvável que a academia fosse ensinar a Simon um modo de fazer John sumir para outra dimensão. Mas sonhar não era proibido. Eles não se retiraram. Finalmente, George, geneticamente incapaz de ser grosso, abaixou as cartas. Podemos ajudar em alguma coisa? Perguntou George, uma lasca de gelo esfriando seu sotaque escocês. A afabilidade de John e Julie se foram quando descobriram a verdade sobre o sangue mundano de George. E muito embora George nunca tivesse dito nada a esse respeito, ele claramente não tinha perdoado nem esquecido a atitude dos dois. Na verdade, sim, respondeu Julie. Ela meneou a cabeça para Simon. Bem, você pode. Descobrir sobre a missão iminente de matar um vampiro não exatamente alegraria o dia de Simon. Ele não estava com paciência. O que vocês querem? Julie olhou desconfortavelmente para Beatriz, que estava olhando para os próprios pés. Você pede, murmurou Beatriz. Melhor você, rebateu Julie. John revirou os olhos. Ah, pelo anjo, eu falo. Ele se esticou à sua máxima altura. Pousou a mão nos quadris e olhou de nariz empinado para Simon. Parecia uma pose praticada no espelho. Queremos que você nos fale sobre vampiros. Simon sorriu. O que vocês querem saber? O mais assustador é Ellie, do filme Deixa Ela Entrar. O mais brega é o moderno Lestat, e o mais subestimado é David Bowie, em Fome de Viver. A mais sexy, definitivamente, é Drusilla, mas se você perguntar para uma garota, ela provavelmente vai responder que é Damon Salvatore ou Edward Cullen, mas ele deu de ombros. Sabe como são garotas. Julie e Beatriz estavam com os olhos arregalados.
Não imaginei que conhecesse tantos, exclamou Beatriz. Eles são seus amigos? Ah, claro, eu e o Conde Drácula somos assim, disse Simon, alisando os dedos um no outro para demonstrar. E também o Conde Chocula. Ah, e meu melhor amigo é o Conde Blíntula. Ele é um encanto. Ele parou de falar quando percebeu que mais ninguém estava rindo. Na verdade, ninguém parecia perceber que ele estava brincando. Som da TV, informou ele. Ou, do cereal. Do que ele está falando? Perguntou Julie a John, seu nariz perfeitamente enrugado em confusão. Quem liga? Respondeu John. Eu disse que era perda de tempo. Até parece que ele se importa com alguém além dele mesmo. O que quer dizer com isso? Questionou Simon, começando a se irritar. George pigarreou, visivelmente desconfortável. Ah, qual é? Se ele não quiser falar disso, é da conta dele. Não quando são as nossas vidas em risco. Julie piscava violentamente, como se estivesse com alguma coisa no olho. Ou Simon prendeu a respiração. Ela estava tentando conter as lágrimas? O que está acontecendo? Perguntou ele, mais perdido do que nunca, o que significava muita coisa. Beatriz suspirou e lançou um sorriso tímido a Simon. Não estamos pedindo nada pessoal ou, você sabe, doloroso. Só queremos que nos conte o que sabe sobre vampiros de quando era um sanguessuga, completou John por ela. O que, como deve se lembrar, você foi. Mas eu não lembro, observou Simon. Ou será que você não andou prestando atenção? Isso é o que você diz, alegou Beatriz, mas... Mas vocês acham que eu estou mentindo? Perguntou Simon, incrédulo. O buraco negro no centro de suas lembranças era um fato tão central em sua existência que jamais lhe ocorreu que alguém pudesse questionar isso. Qual seria o sentido de mentir a respeito? E que tipo de pessoa faria algo assim? Vocês acham isso? Sério? Um por um começaram a sentir, até George, apesar de pelo menos ter a decência de parecer envergonhado. Por que eu fingiria não me lembrar? Perguntou Simon. Por que deixaria uma pessoa como você entrar aqui se realmente não soubesse de nada? Rebateu John. É a única coisa que faz sentido. Bem, acho que o mundo é muito, muito louco. Simon se irritou. Porque foi exatamente isso. Um monte de nada, então, disse John. Julie deu uma cotovelada nele, parecendo extremamente irritada. Normalmente ela ficava feliz em concordar com o que quer que John dissesse. Você disse que seria gentil. De que adianta? Ou ele não sabe nada, ou não quer nos contar. E quem se importa, na verdade? É só um integrante do submundo. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Você realmente não sabe, não é mesmo? Disse Julie. Você já esteve em batalha? Já viu alguém se machucar? Morrer? Sou um caçador de sombras, não sou? Disse John, mas Simon observou que essa não era exatamente uma resposta. Você não estava em Alicante na guerra, respondeu Julie num tom soturno. Não sabe como foi. Você não perdeu coisa alguma. John foi para cima dela. Não me diga o que perdi. Não sei contar você, mas estou aqui para aprender a lutar, para que na próxima vez... Não diga isso, John, implorou Beatriz. Não vai ter próxima vez. Não pode ter. John deu de ombros. Sempre tem alguma próxima vez. Ele soou quase esperançoso, e Simon entendeu que Julie provavelmente estava certa. John falava como alguém que sempre tinha estado muito longe de qualquer tipo de morte. Alegremente, tentando deixar o clima mais leve. Basicamente isso. Beatriz franziu o rosto. Não estou muito afim de ser obrigada a combater vampiros. Talvez se fosse uma fada... Você não sabe nada a respeito de fadas, retrucou Julie. Sei que não me incomodaria em matar algumas, comentou Beatriz. Julie murchou subitamente, como se alguém tivesse espetado e todo seu ar tivesse esvaziado. Nem eu. Se fosse assim tão fácil... Simon não sabia muito sobre relações entre caçadores de sombras e integrantes do submundo, mas concluiu muito rapidamente que as fadas eram o inimigo número 1 no reino dos caçadores de sombras. Atualmente, o verdadeiro inimigo número 1, Sebastian Morgenstern, que tinha iniciado a guerra maligna e transformado vários caçadores de sombras em zumbis do mal, adoradores de Sebastian, já estava morto há algum tempo. Com isso, seus aliados secretos, o povo das fadas, tinham que aguentar as consequências. Até caçadores de sombras como Beatriz, que realmente pareciam acreditar que lobisomens eram pessoas como qualquer outras, só um pouco mais peludas, e que tinham uma espécie de paixonite de fã pelo infame feiticeiro Magnus Bane, falava das fadas como se elas fossem uma infestação de baratas e como se a paz fria fosse apenas uma pausa antes do extermínio. Você estava certo hoje de manhã, George, disse Julie. Eles não deveriam estar nos mandando assim. Nenhum de nós. Não estamos prontos. John desdenhou. Fale por si. Enquanto brigavam sobre exatamente o quão difícil seria matar um vampiro, Simon se levantou. Já era ruim o bastante todos acharem que ele era um mentiroso. Pior ainda, de certa forma, ele meio que era. Não conseguia se lembrar de nada de sua vida como vampiro. Nada útil, pelo menos. Mas lembrava o bastante para ficar extremamente desconfortável com a ideia de matar um. Ou talvez fosse a ideia de matar qualquer coisa.
Simon era vegetariano. A única violência que já tinha cometido na vida tinha sido na tela de TV, explodindo dragões pixelados e lesmas do mar. Não é verdade, recordou uma voz em sua mente. Tem muito sangue em suas mãos. Simon ignorou tal voz. Não se lembrar de alguma coisa não significava que ela não tinha acontecido, mas às vezes fingir que sim facilitava as coisas. George agarrou seu braço antes que ele pudesse sair. Desculpe por... Você sabe, disse ele a Simon. Deveria ter acreditado em você. Sim, devia. Simon suspirou. Em seguida garantiu ao colega de quarto que não haveria ressentimento, o que era quase totalmente verdade. Ele estava no meio do corredor, meio escuro, quando ouviu passos perseguindo. Simon! Gritou Julie. Espere um segundo. Nos últimos meses, Simon descobrira sobre a existência de magia e demônios. Aprendera que suas lembranças eram tão frágeis e falsas quanto as velhas bonecas de papel de sua mãe e tinha desistido de tudo o que conhecia para se mudar para um país magicamente invisível e estudar sobre caçar a demônios. Mesmo assim, nada o surpreendia tanto quanto a crescente lista de garotas lindas que queriam falar com ele urgentemente. Não era nem de longe tão divertido quanto deveria ser. Simon parou para permitir que Julie o alcançasse. Ela era alguns centímetros mais alta que ele e tinha olhos castanhos claros salpicados de dourado que mudavam de acordo com a luz. Ali no corredor escuro, brilhavam num tom âmbar a luz do candelabro. Ela se locomovia com graça, como uma bailarina. Se bailarinas fatiassem pessoas com uma adaga marcada. Em outras palavras, se movimentava como uma caçadora de sombras e pelo que Simon viu dela no campo de treinamento, ela ia ser muito boa. E como qualquer boa caçadora de sombras, ela não era inclinada a se relacionar com mundanos, muito menos mundanos que costumavam integrar o submundo. Mesmo mundanos que, numa vida da qual não se lembravam mais, tinham salvado o mundo, mas desde que Isabelle Lightwood tinha vindo à academia para reclamar a propriedade de Simon, Julie o olhava com um fascínio especial. Não tanto como alguém que queria levá-lo para a cama, mas como alguém que queria examiná-lo em um microscópio enquanto arrancava seus membros e escavava seu interior, procurando o rastro de alguém que pudesse atrair uma garota como Isabelle Light. Simon não se importava que ela olhasse. Ele gostava da curiosidade aguda em seu olhar, da falta de expectativa. Isabelle, Claire e Maya, todas essas garotas de Nova York, elas alegavam conhecê-lo e amá-lo. E ele acreditava nelas, mas também sabia que elas não o amavam, mas sim uma versão alternativa no mundo bizarro dele. Algumas sósias em forma de Simon, e quando olhava para Simon, tudo o que viam, tudo o que queriam ver era o outro cara. Julie podia odiá-lo, tudo bem, ela claramente o odiava, mas também o enxergava. É verdade mesmo? Perguntou ela. Você não se lembra de nada, de ser um vampiro, da dimensão demoníaca, da guerra maligna? Nada? Simon suspirou. Estou cansada, Julie. Podemos só fingir que você me perguntou isso mais 1 milhão de vezes e eu dei a mesma resposta e encerrar por aqui mesmo? Ela esfregou o olho e Simon mais uma vez se perguntou se seria possível que Julie Belvale tivesse sentimentos humanos de fato e por qualquer que fosse o motivo estivesse chorando lágrimas de verdade. Estava escuro demais no corredor para enxergar qualquer coisa além de contornos delicados no rosto dela e o brilho de ouro onde seu colar desaparecia no decote. Simon pressionou a mão contra a clavícula, de repente lembrando do peso de uma pedra, o lampejo de um rubi, a pulsação uniforme, que tanto parecia batimentos cardíacos. O olhar dela, quando ela lhe entregara a pedra para ser guardada em segurança, se despedindo. Cacos de uma lembrança confusa, impossível de montar, mas mesmo assim, quando ele se perguntava de quem era o rosto, de quem era a despedida assustada, sua mente oferecia a resposta. Isabelle. Sempre Isabelle. Acredito em você, disse Julie. Não entendo, mas acredito. Acho que eu estava torcendo pra... O tom na voz dela era estranho, algo suave e incerto. Ela pareceu quase tão surpresa quanto ele ao ouvir. O quê? Pensei que você é mais do que todo mundo pudesse entender, disse Julie. Como é lutar pela vida, combater integrantes do submundo, achar que vai morrer, ver... A voz não falhou e a expressão não mudou, mas Simon quase conseguia sentir o sangue de Julie virando gelo enquanto ela se obrigava a dizer as palavras. Outras pessoas caindo. Sinto muito, disse Simon. Quer dizer, eu sei o que aconteceu, mas não é o mesmo que presenciar, disse Julie. Simon fez que sim com a cabeça, pensando nas horas que tinha passado ao lado da cama do pai. Bem depois de o monitor cardíaco parar, sabendo que ele jamais acordaria. E ele pensou, tudo bem, eu sei como é. Ele já tinha visto muito nos filmes nos quais o pai do herói morre. Imaginou o olhar no rosto de Luke Skywalker, voltando para encontrar os corpos da tia e do tio, ardendo em chamas nas ruínas Tatooine, e achou que sabia o que era dor. Existem coisas que não dá para entender, a não ser que você as tenha vivenciado. Alguma vez, você já imaginou por que eu estou aqui? Perguntou Julie a ele. Treinando na academia, em vez de estar em Alicante ou em algum outro instituto em algum lugar? Na verdade, não, admitiu Simon. Mas talvez devesse ter imaginado. A academia havia passado décadas fechada.
E ele sabia que, nesse período, famílias de caçadores de sombras tinham habituado a treinar os próprios filhos. Ele também sabia que a maioria deles, com o fim da guerra maligna, continuava a fazê-lo, por não querer que seus amados se afastassem demais. Então ela desviou o olhar e entrelaçou os dedos, necessitando segurar-se em alguma coisa. Vou contar uma coisa agora, Simon, e você não vai espalhar por aí. Não foi uma pergunta. Minha mãe foi uma das primeiras caçadoras de sombras a ser transformada, disse ela, a voz abalada. Então ela já se foi. Depois que fugimos para Alicante, assim como todo mundo, e quando atacaram a cidade, trancaram todas as crianças no salão de acordos, acharam que estariam seguras lá. Mas nenhum lugar era seguro naquele dia. As fadas entraram, e os crepulares... Eles seriam nos matados, todos nós, Simon, se não fosse por você e seus amigos. Minha irmã Elizabeth, ela foi uma das últimas a morrer. Eu o vi, aquele homem fada com cabelos prateados. Ele era tão lindo, Simon, como um mercúrio líquido. Foi nisso que pensei quando ele desceu a espada. Que ele era lindo. Ela estremeceu toda. Enfim, meu pai está inválido agora, então é por isso que estou aqui, para aprender a lutar, para que na próxima vez... Simon não sabia o que dizer. Sinto muito, parecia inadequado, mas Julie parecia sem palavras. Por que está me contando isso? Perguntou ele, baixinho. Porque quero que alguém entenda que é muito sério isso que querem que a gente faça, mesmo que seja só um vampiro contra nós. Não ligo para o que John diz. Coisas acontecem. Pessoas... Ela balançou a cabeça com veemência, como se estivesse descartando, não só a ele, mas tudo o que se passara entre eles. Além disso, eu queria agradecer pelo que você fez, Simon Lewis, e pelo seu sacrifício. Eu realmente não me lembro de ter feito nada, disse Simon. Não deveria me agradecer. Eu sei o que aconteceu naquele dia, mas é como se tivesse acontecido com outra pessoa. Talvez pareça assim, disse Julie. Mas se você vai ser um caçador de sombras, tem que aprender a ver as coisas como elas são. Ela deu meia volta e começou a retornar para o quarto. Ele estava dispensado. Julie, chamou ele suavemente. É por isso que John e Beatriz estão na academia? Porque eles perderam pessoas na guerra? Isso você vai ter que perguntar a eles, disse ela, sem olhar para trás. Todos temos nossas histórias sobre a guerra maligna. Todos perdemos alguma coisa. Alguns perderam tudo. No dia seguinte, a professora de história, a feiticeira Catarina Loss, anunciou que entregaria a turma a um convidado especial. O coração de Simon parou. A última convidada a agraciar os alunos com sua presença tinha sido Isabelle Lightwood, e a palestra consistia num aviso bruto e humilhante para que todas as mulheres num raio de 15 quilômetros mantivessem as mãos longe do corpinho de Simon. Felizmente, o homem alto e de cabelos escuros que chegou não parecia ter o menor interesse em Simon ou em seu corpo. Laszlo Balog, disse, seu tom sugerindo que ele dispensava apresentações, mas talvez Catarina tivesse lhe concedido a honra de oferecer alguma. Diretor do Instituto de Budapeste, sussurrou George ao ouvido de Simon. Apesar de sua presença autodeclarada, antes de chegar à academia, George havia decorado o nome de todos os diretores dos institutos, sem falar nos caçadores de sombras famosos da história. Vim para lhes contar uma história, disse Balog, as sobrancelhas formando um V agudo e furioso, entre a pele pálida, o bico de viúva escuro e o sotaque húngaro. Balog era mais parecido com um Drácula do que qualquer pessoa que Simon já tivesse conhecido. Desconfiava que Balog não teria gostado da comparação. Vários de vocês nessa turma em breve enfrentarão sua primeira batalha. Vim para informá-los sobre o que está em jogo. Não somos nós que temos que nos preocupar com o que está em jogo, disse John, e deu um risinho lá atrás. Balog o olhou furioso. Jonathan Cartwright, disse ele. O sotaque dava um tom sombrio às sílabas. Se eu fosse o filho dos seus pais, me seguraria na presença dos meus superiores. John ficou branco feito um lençol. Simon sentiu o ódio que irradiava dele, e achou que era provável que Balog tivesse acabado de fazer o inimigo para a vida. Possivelmente todos na sala acharam o mesmo, porque John não era o tipo de pessoa que apreciava a presença de uma plateia em um momento de humilhação. Ele fez menção de falar, depois desistiu, contraindo a boca numa linha fina e firme. Balog assentiu, como se concordasse que, sim, o outro devia mesmo se calar e arder na vergonha silenciosa. Balog pigarreou. Minha primeira pergunta para vocês, crianças, é a seguinte. Qual é a pior coisa que um caçador de sombras pode fazer? Marisol levantou a mão. Matar um inocente? Foi como se Balog tivesse acabado de sentir o cheiro de alguma coisa ruim, o que, considerando que a sala sofria de uma leve infestação, não era totalmente improvável. Você é mundana, disse ele. Ela sentiu vorazmente. Era isso que Simon mais gostava naquela menina durona de 13 anos. Ela nunca se desculpava por ser quem era.
Pelo contrário, parecia orgulhosa disso. Houve uma época em que nenhum mundano teria sido aceito em Idris, disse Balok. Olhou para Catarina, que estava no centro da sala. Assim como nenhum integrante do submundo, aliás. As coisas mudaram, disse Marisol. De fato. Ele examinou a sala, que estava lotada, tanto de mundanos quanto de caçadores de sombras. Algum dos alunos mais informados gostaria de tentar um palpite? Beatriz levantou a mão lentamente. Minha mãe disse que a pior coisa que um caçador de sombras poderia fazer era ignorar seu dever e que ela estava aqui para servir e proteger a humanidade. Simon flagrou os lábios de Catarina formando um meio sorriso. Balok virou notavelmente para a direção oposta, em seguida, parecendo concluir que o método socrático não era tudo isso. Ele respondeu à própria pergunta. A pior coisa que um caçador de sombras pode fazer é trair seus companheiros no calor da batalha, entoou. A pior coisa que qualquer caçador de sombras pode ser é um covarde. Simon não conseguia conter a sensação que Balog estava falando diretamente com ele, que Balog tinha vasculhado dentro de sua cabeça e sabia exatamente o quão relutante Simon estava em brandir sua arma em condições de batalha contra um ser vivo. Bem, não exatamente vivo, lembrou-se. Ele já tinha combatido demônios, tinha noção disso, e não achava que perdia o sono por isso. Mas demônios eram apenas monstros, vampiros ainda eram pessoas. Vampiros tinham alma. Vampiros, ao contrário das criaturas em seu videogame, se machucavam, sangravam e morriam, e também reagiam. Na aula de inglês, no ano anterior, Simon leu A Glória de um Covarde, um romance tedioso sobre um soldado da Guerra Civil que desapareceu no calor da batalha. O livro, que à época pareceu mais irrelevante do que qualquer cálculo, deu sono, mas uma frase ficou gravada em seu cérebro. Ele era lunático, covarde. Eric também estava na turma, e durante algumas semanas eles resolveram chamar a banda de Lunáticos Covardes, antes de se esquecer totalmente de tudo. Mas ultimamente Simon não conseguia tirar a frase da cabeça, lunático, no sentido de louco, por achar que ele poderia ser um guerreiro ou um herói. Covarde, no sentido de fraco, assustado, tímido, um baita covarde. O ano era 1928, declarou Balog. Isso foi antes dos acordos, não se esqueçam. Antes dos integrantes do submundo serem colocados na linha e ensinados a ser civilizados. De soslaio, Simon viu que a professora de história tinha enrijecido. Não parecia sábio ofender uma feiticeira, nem mesmo uma aparentemente imperturbável como Catarina Loss, mas Balog continuou sem perceber. A Europa estava um caos. Revolucionários rebeldes semeavam a discórdia pelo continente, e nos estados germânicos, um pequeno grupo de feiticeiros se aproveitou da situação política para dispensar os piores males sobre a população local. Alguns de vocês mundanos podem estar familiarizados com esse período de tragédia e caos por causa dos contos dos irmãos Grimm. Ao notar os olhares surpresos de diversos alunos, Balog sorriu pela primeira vez. Sim, Willem e Jacob participaram de tudo. Lembre-se, crianças, todas as histórias são verdadeiras. Enquanto Simon tentava assimilar a possibilidade de que em algum lugar da Alemanha poderia haver um enorme pé de feijão, com um gigante furioso em seu topo, Balog continuava sua história. Ele contou para a turma sobre o pequeno grupo de caçadores de sombras que tinha sido enviado para lidar com os feiticeiros, sobre a jornada da densa floresta germânica, as árvores vivas com magia sombria, os pássaros e feras enfeitiçados para defender seu território contra as forças da justiça. No coração sombrio da floresta, os feiticeiros invocaram um demônio maior e planejavam soltar toda a sua fúria contra o povo de Bavária. Por quê? Perguntou um dos alunos. Feiticeiros não precisam de motivo, respondeu Balog, com mais um olhar para Catarina. As invocações de magia sombria são sempre atendidas pelos fracos e facilmente tentados. Catarina resmungou alguma coisa. Simon se flagrou, torcendo para ser uma praga. Havia 5 caçadores de sombras, continuou Balog. Mais do que suficiente para abater 3 feiticeiros. Mesmo assim, o bem teria triunfado se não fosse a covardia do mais jovem do bando, um caçador de sombras chamado Tobias Herondale. Um burburinho ecoou pela sala. Todos os alunos, tanto caçadores de sombras quanto mundanos, conheciam o nome Herondale. Era o sobrenome de Jace. Era o nome dos heróis. Sim. Todos vocês já ouviram falar nos Herondale, comentou Balog, impaciente. E talvez tenham ouvido coisas boas sobre William Herondale, por exemplo, ou seu filho James, ou Jonathan Lightwood Herondale, atualmente. Mas, mesmo a mais forte das árvores pode ter um galho fraco. O irmão de Tobias e sua esposa morreram nobremente no campo de batalha antes do fim da década. Para alguns, isso foi o suficiente para limpar a mancha no nome Herondale.
Mas nem toda a glória ou sacrifício do mundo vai nos fazer esquecer o que Tobias fez. E nem deveria. Tobias era inexperiente e distraído, e foi coagido a participar da missão. Tinha uma esposa grávida em casa e se refugiou na ilusão de que isso poderia libertá-los de seus deveres. E quando o demônio atacou Tobias Herondale, que seu nome seja amaldiçoado até o fim dos tempos, deu as costas e fugiu. E então Balog repetiu a última parte, batendo na mesa a cada palavra. Deu as costas e fugiu! Prosseguiu, descrevendo em detalhes nojentos e doloridos o que aconteceu em seguida, como os 3 caçadores de sombras remanescentes foram destruídos pelo demônio. Um foi esviscerado, outro queimado vivo, outro atacado com sangue ácido e dissolvido até virar pó. Contou que o 4º sobrevivente, graças à intervenção dos feiticeiros que o devolveram aos seus, desfigurado por queimaduras demoníacas que jamais se curariam, como aviso para ficarem longe. Claro, voltamos ainda mais fortes e pagamos a dívida multiplicada por 10 pelo que fizeram com o povo da vila. Mas o pior dos crimes, o de Tobias Herondale, ainda exigia vingança. O pior dos crimes? Pior do que massacrar um bando de caçadores de sombras? Perguntou Simon antes de conseguir se conter. Demônios e feiticeiros não conseguem deixar de ser quem são, respondeu Balog sombriamente. Caçadores de sombras são melhores do que isso. As mortes daqueles 3 homens pesaram nos ombros de Tobias Herondale, e ele teria sido punido de acordo se tivesse sido tolo o bastante para dar as caras. Nunca o fez. Mais dívidas exigem pagamento. Fizeram um julgamento com o réu ausente. Ele foi declarado culpado e a punição foi cumprida. Mas pensei que você tivesse dito que ele nunca tinha voltado, disse Julie. De fato. Então a mulher dele foi castigada no lugar. A mulher grávida dele, disse Marisol, que parecia prestes a vomitar. Sed less, dura less, respondeu Balog. A cada frase, em latim, era repetida desde o primeiro dia na academia, e Simon estava começando a odiá-la. Era frequentemente utilizada como um pretexto para agirem como monstros. Balog juntou as mãos e contemplou a turma, assistindo satisfeito enquanto sua mensagem era transmitida. Era assim que a clave tratava a covardia no campo de batalha. Isso era justiça, de acordo com a lei do pacto. A lei é dura, traduziu Balog para os alunos, mas é a lei.